Bom dia, igreja, a paz do Senhor Jesus para todos nós. Glória a Deus, aleluias. Mais uma manhã aqui na presença do Senhor, aprendendo a palavra do Senhor, para nós estarmos edificando a nossa casa na rocha, cada dia mais, amém? Ontem uma irmã colocou no comentário para nós estarmos fazendo um vídeo sobre jejum. E foi tão interessante, igreja, que à tarde eu comecei a estudar aqui a palavra, né? Sobre jejum. A hora que eu fui abrir a palavra, caiu em cima da palavra de jejum. Então o Senhor tem pressa. Eu percebi que o Senhor tem pressa que a igreja aprenda sobre o jejum. E foi uma batalha espiritual, igreja, para falar sobre o jejum. Nossa, eu falei, Jesus, misericórdia, a igreja vai ter muita vitória quando começar a jejuar, glória a Deus. Então, o Senhor quer nos ensinar. Deus abençoe a irmã. Não vou falar o nome dela aqui, porque às vezes a pessoa não gosta, né, igreja? Então, a gente tem que respeitar. Então, Deus abençoe a irmã. E eu espero que o Espírito Santo de Deus nos ensine, assim como ele me ensinou e tem me ensinado, tá bom? Primeiro, igreja, nós temos que falar de onde que partiu o jejum. Por que as pessoas jejuam, né? Às vezes a pessoa está jejuando, não sabe nem por quê, né, igreja? Mas o jejum começou ali, quando nós lemos o livro de Levítico, capítulo 16, o povo de Deus, ele tirou um dia para jejuar. Por quê? Aleluias, para a remissão dos pecados que eles praticavam. Então, esse dia, eles se consagravam. Está lá no livro de Levítico, capítulo 16, aí fala assim, da festa anual das expiações. Levítico 16, versos 29. E isto vos será por estatuto perpétuo, ou seja, para sempre. No 7º mês, ao 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. E um sábado de descanso para vós, e afligireis as vossas almas, e isto é estatuto perpétuo. Então era um dia que eles se santificavam para Deus, para a sua purificação. Então tinha o sacerdote, né? Eles faziam toda aquela, igual tá na Bíblia, né? Entrava no Santo dos Santos e ali fazia as expiações do pecado pelo povo com os bodes. Tá tudo na Bíblia, no livro de Levítico, igreja. Porém, o povo judeu, igreja, até hoje, eles comemoram essa festa em Israel. Um dia eles chamam de um Yom Kippur, é o dia do perdão. Então eu vou resumir. Um dia, né, é entre o mês de setembro a outubro. Um dia eles tiram para jejuar, para entrar na presença do Senhor, para pedir perdão para Deus, para reconhecer as falhas e os pecados e pedir perdão também para o povo. Então, eles uns se perdoam uns aos outros, né? Então, nesse dia de jejum do povo judeu, até hoje, que eles fazem assim lá em Israel, eles não comem, eles não tomam banho, eles não bebem água, eles não passam loções no corpo. Tem vários jejuns, mas esse aqui, no meu ponto de vista, é um dos mais importantes. Então, eles não tomam banho, aleluia, eles não passam hidratante lá no corpo, eles não usam sapatos de couro, porque eles falam que sapato de couro é macio para os pés, então eles não calçam, né, esses sapatos, aleluias, e eles também não têm relações íntimas, então eles se abstêm de tudo isso durante o pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Dá praticamente 25 horas, eles ficam nessa consagração. E é tão interessante, igreja, que para tudo lá em Israel, para o aeroporto, para eles desligam as rádios todinha, todas as telecomunicações são desligadas, tá? Os rádios, as televisões, então eles não têm contato nenhum, eles param para jejuar. As rodovias, as BR, fica tudo deserto. O que funciona? Aquilo, os hospitais, né? Os corpos de bombeiro, que precisa, né? O hospital, corpo de bombeiro, polícia, isso funciona. Os médicos, porém o restante, tudo para, igreja, tudo para. Mas, por exemplo, criança, só acima de 12 a 13 anos que pode fazer o jejum, criança não. Pessoas com
aleluia, alguma enfermidade não fazem jejum, por exemplo, diabetes, pessoas que muitas das vezes sofrem por alguma doença, não faz esse jejum, porque o mais importante é a vida, né, igreja? Não o jejum para eles. Então, assim, e outra coisa também que eles fazem, as grávidas também não jejuam. Então é esse dia, só de oração, de prece. Aí eles vão ali nas sinagogas orarem, confessar os seus pecados ali na sinagoga, fazer intercessões. Então esse é o jejum dos judeus até o dia de hoje, que está aqui baseado nesse livro, tá? De Levítico, capítulo 6, versos 29. Porém, igreja, eles não acreditam em Jesus como o Filho de Deus. Eles acreditam em Jesus como profeta, mas não como Filho de Deus. Quando Jesus veio, ele já levou todos os nossos pecados, ele já fez expiação por nossos pecados. Amém? Então, ele já é o nosso sacerdote real. Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso intercessor. Então, por que nós vamos fazer igual eles? Esse jejum de 25 horas sem comer. Nós estamos negando que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Tá bom? Então eles fazem assim porque eles não acreditam que Jesus veio, mas Jesus já veio, já pagou todo o sacrifício para nós, tá bom? Então o nosso jejum hoje, nós somos os gentios, né? Aqueles amados por Deus que acreditou no Jesus sem ver, sem conhecer e aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador e confessa Jesus. Então o nosso jejum hoje, ele é diferente. O povo judeu também, igreja, ele tem aqueles sabatos, né? Eles guardam o sábado, porque Deus, ele trabalhou 6 dias e no sétimo descansou, tá na Bíblia também. Então, o povo judeu, eles guardam o sábado. Não todos, tá, igreja? Não todos. Hoje tem aqueles judeus mais modernos, eles não guardam. Porém, tem aqueles que fazem a risca. Mas esse sábado é mais leve, né? Eles comem comidas mais leves, mas eles comem. Só que eles não trabalham, eles não vendem, eles não compram. Tudo sábado, né? No pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado. Então, esse dia eles tiram para descansar, para estar com a sua família, para visitar amigos, para ir numa praça. Então, eles não trabalham. Então, assim, a gente tem que aprender com eles também, né? Porque hoje em dia nós não paramos nem para conversar, né? Queremos trabalhar de domingo a domingo, não descansamos, muitas das vezes não temos tempo para nossa família, para conversar, para bater um papo com os nossos filhos, bater um papo com a esposa, com o esposo. Talvez por isso que está tendo tanta confusão nos lares, né? Porque falta esse dia do descanso, aí fica todo mundo ansioso, estressado, né, sem diálogo a casa, quando conversa já está um estressado com o outro. Então os judeus não, até hoje eles tiram sábado para descansar mesmo, para relaxar mesmo. Então tem coisas que nós temos que aprender sim, tá bom com eles, eles são umas pessoas muito inteligentes, é um país próspero, um país muito abençoado, tá, igreja? Então, mas hoje, igreja, nós vamos falar do jejum nosso. Como que nós vamos fazer o jejum, né? E ontem foi tão interessante, eu fui abrir a palavra assim, a igreja caiu em cima do jejum. Eu falei, Deus tem pressa, Deus tem pressa pra gente aprender, sabe? Então, eu quero que vocês entendam que esse vídeo talvez não vai ficar tão curtinho, tá, igreja? No Evangelho de Mateus, vamos começar aqui, capítulo 9, versos 14 e 17, diz bem assim, o jejum. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo, por que jejuamos nós? E os fariseus, muitas vezes, os teus discípulos não jejuam. E disse-lhe Jesus, podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Igreja, ali os discípulos de João, né? Falou assim, chegou até Jesus e perguntou, por que nós jejuamos e vocês, seus discípulos, não jejuam? Os fariseus, até os fariseus jejuam e vocês não jejuam. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, olha, vou resumir aqui, tá, igreja? Olha, eu estou com os meus discípulos, então por que eles vão jejuar? Sabe o que eu aprendo com isso, que o Espírito Santo de Deus nos ensina? Que quando o Espírito Santo de Deus está conosco, a presença de Deus está conosco, nós temos alegria, nós temos ânimo, nós temos vontade de ler, de aprender a palavra, de meditar. Então, a presença de Deus está conosco. Amém? Então, nós não vamos jejuar. Mas olha o que Jesus aqui, ó.
explica lá no verso 16, ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho. Você vai comprar um pano novo, novinho, lá na loja, você vai pegar aquele pano novinho para consertar uma roupa velha, uma roupa toda rasgada? Você não vai. Com aquele pano novo nós vamos fazer vestidos novos. Porque se nós colocarmos aquele pano novo num vestido velho, vai rasgar mais ainda, porque aquele tecido velho está rasgando tudo, não vai aguentar. E Jesus continua, porque semelhante remendo rompe o vestido e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres. Ou seja, nós não podemos pegar o vinho novinho, a uva ali que vai começar aquele processo de fermentação para virar vinho, e colocar num odre velho, um odre já usado, um odre que está ali parado. Não pode, porque quando nós colocarmos o vinho novo naquele odre velho, o odre vai estourar. Não aguenta a fermentação. Então, olha o que Jesus fala. Entona-se o vinho e os odres estragam-se, mas se deita vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Olha que coisa linda. Então, igreja, nós somos pecadores. A nossa natureza é pecadora. Nós pecamos por pensamento, nós pecamos por palavra. Eu não peco por pensamento, não. Então eu vou orar pro Senhor para ver você subindo. Subindo, tá bom? Porque todos nós somos pecadores. Não vendo assim, ó. Amém? Porque todos nós somos falhos, igreja. Pecador. Pecamos. É o dia inteirinho nós estamos pecando. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu faço. Então, igreja, se a gente começa demais, sabe? Demais, é a nossa casa, é os ambientes, às vezes uma música, às vezes uma fala, às vezes uma conversa, às vezes um pensamento. Aí nós começamos a pecar, né? E fala de um que pensa, às vezes não fala, mas pensa, né? Coraçãozinho cruelzinho, malvadinho. Eu não sou assim, então te prepara. Te prepara para você subir, amém? Porque nós somos falha, igreja, todos nós cheios de defeito. Então, vai ter dias que o Espírito Santo de Deus, ele é novo, ele é santo, ele é puro, ele não vai aguentar ficar nessa casa aqui cheia de pecado. Aí o que acontece? A presença se afasta. É igual Jesus se explicou. Como que eles vão jejuar se eu estou com ele? Mas vai ter dia que eu vou me afastar, o noivo vai se afastar. Então aí vocês vão jejuar. Ou seja, vai ter dia que a presença se afasta de nós. Aí a gente começa a sentir tristeza, é os sintomas, né? É tristeza, aí você, aleluia, você não tem, parece que a sua fé ficou mais fraquinha, parece que a pessoa está pregando, parece que não é com você começa a não ter aquele ânimo, aquele vigor nas coisas espirituais, tá, igreja? Aí você começa a ficar aquele desânimo espiritual, aquela canseira espiritual, aí fala, tem que orar, e você fala assim, mas não funciona, é um desânimo espiritual que começa a bater na gente. Aí o que acontece? Aleluias, nós vamos desanimando cada dia mais, entristecendo cada dia mais. Pessoas que têm ministério, que o Senhor concedeu ministério, por exemplo, da palavra. Se você não jejuar, como que vai ter revelações na palavra, né? Aí tem dia que você vai ficar sem revelação da palavra. O que o noivo está querendo? Que você jejue, que você vai para a presença dele. Pessoas que louvam. Tem pessoas que louvam, né? E você fala assim, eu não tô sentindo nada essa pessoa louvando, tá precisando jejuar, tá precisando buscar a presença do Senhor, amém? E tem pessoas que louvam, parece que o céu abre, né? Então, é jejum, é santificação, é se quebrantar na presença de Deus. Então, por isso, quando o noivo se afastar, quando nós não sentirmos, né? Aí todos nós vamos jejuar, tá bom? Aí nós vamos falar, Senhor, eu tô precisando fazer um jejum. Glória a Deus. Mas tem um segundo caso, que é, vamos lá, para o Evangelho de Mateus. Então, o primeiro caso é esse, né? O noivo se afasta e a gente jejua. Agora, no segundo caso, igreja, o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos 16 e 18. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos 21. Perdão, igreja. Aleluias.
capítulo 17, versos 16 ao 21. E trouxe-os aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Aqui é a passagem da cura de um lunático, tá, igreja? E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então, os seus discípulos, aproximando de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsar? Nós somos seus discípulos, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus lhe disse: por causa da vossa pouca fé. Tá vendo? Tá com Jesus e não conseguiu tirar o demônio, expulsar o demônio daquela pessoa. Jesus está com você e não conseguiu por causa da fé. Às vezes a gente olha assim, a gente talvez bate uma insegurança, será que eu vou conseguir? Talvez bate uma incerteza, talvez venha a falta de autoridade no nome de Jesus. Porém, igreja, aleluias, muitas das vezes vai ter situações que o Senhor está nos provando, né? A gente ora e o mal parece que não vai embora, mas você permanece firme. Fala, não, tá liberto sim, em nome de Jesus. Porque, igreja, não somos nós que expulsamos ninguém. Quem expulsa é o nome de Jesus, tá bom? Jesus nos dá a autoridade, mas quem vai fazer é Jesus Cristo. Então, nós temos que usar o nome de Jesus com autoridade, tá bom? Então, essa autoridade a gente busca quando nós estamos na presença de Jesus e quando nós estamos jejuando. Aleluia. Aí Jesus fala bem aqui, ó. Por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda. Às vezes a gente aprende errado, né? Do tamanho de um grão de mostarda, que o grão de mostarda é bem pequenininho. A gente fala assim, é uma fé pequenininha, não é como um grão de mostarda. Ou seja, um grão de mostarda, ele é resistente. Ele é um grãozinho que você pode plantar ele resiste, ele não morre fácil. Então é pra gente ter essa fé num grão de mostarda. Como esse grão? Para expulsar o demônio. Ah, não foi embora? Não, vai em nome de Jesus. Resiste aí, resistir, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Direis a este monte, passe daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Mas Jesus explicou para eles, mas esta caça de demônios, esses demônios que estão nesse lunático, o aleluia, são vários, tá? É uma casta, não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então aí é aquela bater, né? Como o grão de mostarda resistente. Ore e jejue, tá bom? Então é outro caso que às vezes você tá na presença de Jesus, o Jesus está contigo, mas você já orou, você fez campanha, você intercedeu e o mal não foi embora. Então aí é a hora de orar e jejuar, tá bom? Caças de demônios só saem com jejum e oração. Glória a Deus. Então, igreja, por exemplo, você tá nesses casos aí, né? Tá triste ou tá querendo que o mal vá embora, não vai embora. Então, eu quero jejuar, né? Porque na Bíblia, igreja, tem vários tipos de jejum. Teve o jejum da Esther, que a Esther chamou o povo para jejuar. Teve o jejum da cidade de Nínive, o rei chamou o povo para jejuar, tá bom? Tem o jejum de Daniel, que eles esperavam a resposta do Senhor. Então tem vários jejuns, mas o jejum que o Senhor Jesus quer de nós, igreja, é esse. Por exemplo, como que eu vou jejuar? Aí você fala assim, eu quero jejuar, mãe, então como que eu vou jejuar? Primeira coisa, como que tá a saúde, né? Primeira coisa que Jesus quer é a nossa vida, nós temos que cuidar da nossa vida. Como que tá a sua saúde? Você tá com tudo em dia na sua saúde? Porque aí você fala assim, tá enfermo e vai jejuar, vai passar mal, vai dar trabalho, tem que cuidar da casa, né? Às vezes as mulheres cuidam da casa, os homens têm que sair para trabalhar. Então nós temos que ter sabedoria, né? Se tem alguma enfermidade, tá grávida, vigia, não pode ficar fazendo jejum assim. O jejum é para quebrar a nossa carne. O jejum não é pra gente receber bênção de Deus, não, tá bom? Ah, eu vou jejuar porque eu quero ganhar um carro, então eu vou abrir um jejum porque eu quero um carro. Não. Deus não vai te dar carro porque você jejua. Para ganhar carro a gente tem que trabalhar. Pode ganhar num sorteio aí. Aleluia. Ah, porque eu quero ficar rica. Eu pede o dom da prosperidade para Deus e bora trabalhar. Tá bom? Então, assim, o jejum, Deus pode prosperar, pode criar uma situação milagre aí, um sobrenatural te entregar.
uma riqueza, te entregar um carro. Eu acredito no sobrenatural de Deus, porém, o certo, o jejum não é para adquirir bens, não é nada. O jejum é para quebrar nossa carne. O jejum não é para a gente pedir as coisas para Deus, não. Para Deus trazer Maria de volta, para Deus trazer o filho de volta, não. O jejum é para quebrar a nossa carne na presença do Senhor. É para nós reconhecermos, nos humilharmos na presença do Senhor. Reconhecer nossa falha, nosso pecado, nossa fraqueza, os nossos defeitos, pedir perdão na presença do Senhor. Então, para quebrar a carne, a gente precisa não alimentar essa carne. Então, o que essa carne gosta? Aí você vai cortar com sabedoria, tá bom? Eu vou ficar, pede pro Espírito Santo de Deus, eu vou ficar tantas horas e vou deixar de comer isso e isso, e vou deixar de beber isso. Aí o Espírito Santo de Deus vai te direcionar e vai te orientar. Eu não posso falar para você jejua desse jeito. Não, o meu organismo, o meu corpo tem uma estrutura, o seu corpo tem outra estrutura, tá bom? Cada um de nós estamos na graça, tá, igreja? Nós não vamos fazer mais o jejum igual o judeu. O judeu não acredita em Jesus, mas nós acreditamos no amor, na bondade de Jesus. Eu nunca jejuei, então começa devagarzinho, meia hora, 1 hora na presença do Senhor, mas nunca pare de orar, igreja. Jejum e oração, porque se a gente só fica sem comer, vai ser esse jejum para emagrecer que tem lá nas internet, né? Fique sem comer 15 horas para você emagrecer. Não, é jejum e oração. Por que Jesus manda a gente orar e jejuar? Por quê? Porque o inimigo, quando a gente começa a jejuar, igreja, parece, sabe aqueles bichinhos que você tem? Tudo calminho? Parece que os bichinhos ficam tudo perturbadinho. Começa, aquele filho abençoadinho, parece que começa a fazer gracinha, sabe? Então começa a acontecer umas coisinhas, às vezes você tá no seu trabalho, começam umas coisinhas. Se você não ora, o inimigo tá querendo te tirar da presença do Senhor. O inimigo tá querendo que você quebre esse jejum xingando, ficando bravo. Então ele vai usar pessoas ou situações para te deixar estressada, você xingar, você ficar nervoso, para sair da presença do Senhor. Tá bom? Então, por isso que nós temos que orar, porque aí quando nós estamos orando, nós estamos mais firmes ainda na presença do Senhor, quebrando a carne na presença do Senhor. Aí quando o inimigo se levanta, às vezes do nada, você tá jejuando, já aconteceu tanto aí, do nada dá uma febre no menino. Do nada, o menino tava bem, de repente começa uma febrezinha. Pra quê? Você parar de focar no seu jejum e focar naquela febrezinha. Aí você entrega o jejum, a febre do guri vai embora. Tem nada mais. Então é assim, são situações que acontecem quando nós estamos jejuando, porque o inimigo não quer que você faça o jejum, porque ele sabe que se você fazer jejum, você tem autoridade espiritual, você vai ser revestida de autoridade, você vai ter os dons do Senhor, vai ser derramado sobre você, Deus vai derramar o óleo. Então o inimigo não quer, porque ele sabe que o povo de Deus vai ter vitória. Então ele começa a colocar, usar pessoas. Então por isso, todas as vezes que você jejuar, você ora. Aí o que você vai fazer, igreja? Aleluia, vamos lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 16 e 18. É assim que a gente faz. E quando jejuares, não vos mostreis contristados. Tem gente que fala assim, eu vou fazer um jejum e fica assim, eu tô jejuando. Aquela cara de coitadinho, pra todo mundo ter peninha. Não, ninguém precisa ter pena da gente não, igreja, tá bom? Como os hipócritas, porque desfigura os seus rostos para que os homens percebam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a tua cabeça. Ou seja, irmã, mas eu posso me ungir? Igreja, a pecadora não ungiu Jesus? Por que a gente não pode nos ungir? Irmã, mas eu não tenho óleo aqui. Jesus não pegou a saliva com lama e passou no olho do cego? E o cego não foi curado, igreja? A fé é loucura, tá bom? Então, unge a cabeça, aleluias, e vou... Unge a tua cabeça e lava o teu rosto, porque quando a gente lava o rostinho assim, a gente não fica aquela cara, né? Eu tô em jejum, só pra se aparecer, só pra mostrar pros outros que tá jejuando, tá? Lava o rostinho, para que não pareça aos homens que jejua, mas a teu Pai. Aleluia, nós temos que mostrar para o nosso Pai que nós estamos em consagração, que está em oculto, e teu Pai que vê em oculto te recompensará. Fecha a porta do quarto, abre uma oração, fala, Senhor, eu entro agora nesse propósito de jejum,
e oração, tanto tempo, vou abrir mão disso aqui, tá bom? Vê o que você aguenta. Tem gente que faz só jejum de líquido, tem gente que bebe a água no jejum, só água, tem gente que tira o pão e a água porque consegue, tem saúde pra isso, aí tira o pão, tira a água, tem gente que fica meia hora, tem gente que fica uma hora, tem gente que fica 3, tem gente que fica 6, tem gente que fica 24, 48, 72, vai de cada um, tá bom? Vai de cada um, é você e o Espírito Santo de Deus. Ah, tem gente que abre mão do doce, porque o doce, ficar sem o doce não consegue. É o meu jejum, né? Fala assim, eu vou abrir mão do doce. É o jejum da pessoa, deixa ela. Deus está recebendo, glória a Deus, aleluia. Nós estamos na graça, tá, igreja? Nós não estamos mais lá na lei, não. Nós estamos todos na graça. Glória a Deus, o importante é fazer, aleluias, com fé, aleluia, sabendo que Jesus vai te recompensar e para o Senhor, não para os homens. Tudo que nós vamos fazer para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, então é assim que você vai fazer, amém? E para nós finalizarmos, igreja, aí você vê o tempo que você quer orar, que você quer jejuar. E para nós finalizarmos, igreja, que o Senhor colocou muito forte essa palavra no meu coração. Aí você vai ter autoridade. Quando você entregar seu jejum, você ora, entrega ali no teu quarto, Senhor, entrega o meu jejum, amém. Aí você vai ter autoridade no reino espiritual. Jesus diz que eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar em cabeça de serpentes e escorpiões. Quando eu entregar o jejum, o milagre vai acontecer? Não, você vai ter autoridade. Porque a nossa luta não é com a carne, mas com as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí você vai ter a autoridade do Senhor. Aí o que você vai fazer? Aleluia! Você vai lá naquele mal que está se levantando dentro da sua casa e vai repreender pelo poder que é no nome de Jesus Cristo, com a autoridade do céu. Glória a Deus, porque é a nossa luta aqui, ó, nas regiões celestiais. A porta não está abrindo, você vai repreender o mal que está segurando essa porta na sua vida, na sua finança. Esse homem saiu de casa, você vai repreender esse espírito imundo que está por trás, com autoridade. Jejum é pra gente, aleluia, se quebrantar, receber perdão de Deus, liberar perdão, quebrar nossa carne, reconhecer nossa falha e termos autoridades no reino espiritual. Glória a Deus, aí Jesus te reveste de autoridade e você vai para a batalha, tá bom? Orar. Glória a Deus. E para nós encerrarmos, igreja, no livro do profeta Isaías, aleluias, capítulo 58, versos 3 em diante. Aleluias, Isaías 58, versos 3 em diante. Dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? O povo de Deus reclamando, né? Que ele estava jejuando e Deus não se atentava. Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais os vossos próprios contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Ou seja, pessoas que jejuam, aí fica cobrando de Deus. Ó, eu jejuei. Ó, Senhor, eu fiz jejum aqui. Aleluia, não é assim. O jejum é para a gente reconhecer como nós somos falhos e pecado. E quanto mais nós se aproximamos de Deus, igreja, mais a gente vê que a gente é cheio de falha e cheio de pecado, viu? Eis que para contendas e debates jejuais, para dar punhadas impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Tem muitas pessoas, igreja, não estou generalizando, mas tem muitas pessoas que jejuam para dar punhalada no outro, para levantar contenda, igual tá falando aqui, para ficar em debates. Não é para isso o jejum é para a gente se quebrantar, pedir perdão. É porque aí vem aquele espírito, né? Eu jejuei 3 dias, 4 dias, então eu sou uma pessoa muito espiritual, tem que vigiar para ver se vai subir. Aí começa a dar paulada nos outros, começa a contender os outros, começa a ficar dando alfinetada nos outros, porque se acha mais santo do que todo mundo. Não é para isso. Quando nós jejuamos 4 dias, aí nós temos que ver como pobre, cego, miserável, nu, igual fala em Apocalipse, nós somos. Amém? É só a graça. É só a graça da nossa vida. Se fica 4 dias, mais você vai ver como que você é pecador. Como que nós somos falhos. Amém? Quanto mais tempo na presença do Senhor, mais tempo Deus vai mostrar para nós. Olha, tá vendo aqui como vocês são falhos? É a graça. Amém? Então, quando nós vamos jejuar, o Espírito Santo de Deus está nos ensinando. Não é pra gente se achar santo, não, tá, igreja? Melhor do que os outros, não. Tá bom? Nós somos só vaso. Se Deus quiser usar, Ele vai usar. Tá bom? Então, você jejuou, não é pra ficar se achando aí dentro da sua casa, não. Cuidado que agora eu sou uma bola de fogo.
Cuidado que eu sou a bola de fogo. Não, aí você vai ter que voltar pro jejum de novo, você tá na carne. Amém? Aleluias. Aleluias. Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, porque os judeus fazem isso, né? Um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça com junco, que estenda debaixo de si o saco de cinza. Chamaria tu a isso dia aprazível ao Senhor? Tá vendo? Deus não se agrada que muitas das vezes a gente fica fazendo sacrifício, só que fica apunhalando os outros, fica querendo ser mais santo que os outros, fica apontando, né? Ah, eu sou, você não é. Não, a gente tem que pregar a verdade, que é a palavra do Senhor. Mas nós não somos mais santos que ninguém, não. Aquele que está de pé, que vigie para que não caia. Chamarias tu o jejum, o dia prazer ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Olha o jejum que o Senhor escolheu. Que Deus escolheu, que solte as ligaduras da impiedade, que destaque as ataduras do jugo, e que deixe livros quebrantados e despedace todo o jugo. Porventura não é também que repartas teu pão com faminto e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo um nu cubras e não te esconda da tua carne, porque o povo judeu, os fariseus e os hipócritas, doutor da lei, eles jejuam, só que eles não têm amor ao próximo. Então eles ficam se achando santo, mas fica só acusando quem não jejuou, fica só apontando quem não faz jejum, quem não ajuda, amém? Então nós vamos jejuar para quê? Para a gente ser melhor na presença do Senhor e ajudar o nosso próximo, tá bom? A gente jejua, mas nós não podemos esquecer de amar o nosso próximo, repartir o pão, não esconder o nosso afado daqueles que é a nossa carne. Se alguém precisar, se a gente tiver condições, Deus sabe quem tem, quem não tem, ajudar, glória a Deus. Então romperá. Se nós jejuarmos, como Jesus nos ensina, e amar o nosso próximo, não só ficar se achando santo demais, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então chamarás o Senhor e te responderá, gritará e ele te dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo e o estender o dedo e o falar vaidade. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como ao meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos e será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltem. Glória a Deus. Então lembre-se dessa passagem, aleluia, Senhor. Que quando nós jejuarmos, igreja, aleluias, não é para nós se acharmos, não. É para a gente se quebrantar na presença do Senhor. O Espírito Santo de Deus revelar que nós precisamos melhorar, aonde nós temos que mudar. Glória a Deus, liberar perdão, pedir perdão, amém? E não esqueça, não fique se achando mais do que todo mundo, não, tá bom? É para ter autoridade no reino espiritual. Glória a Deus. E assim continuar amando e ajudando o teu próximo. Aí o Senhor está falando que vai ser a nossa luz, que sempre vai cuidar de nós. Nós seremos um manancial do Senhor. Amém? Que o Espírito Santo de Deus, igreja, possa nos orientar, tá bom? Aqui foi uma mensagem que o Senhor foi colocando no meu coração. Eu espero ter ajudado, tá bom? Mas que o Espírito Santo de Deus nos ensine, nos capacite todo dia, em nome de Jesus. Igreja, um bom dia para todos. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus. E assim, quando o Senhor permitir, eu volto. A paz, igreja.